A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, a paralisação dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira da semana anterior, dia 21 de maio, produziu graves impactos na economia e na arrecadação tributária. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT. Doutor Gilberto Luiz do Amaral, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Boa tarde a todos vocês, é um prazer aqui estar. Do ponto de vista tributário, qual o impacto desta paralisação de caminhoneiros que nesta terça-feira, 29 de maio, chegou a seu 9º dia? Bom, o país parado, ele deixa de realizar negócios. Então, hoje já, mais de 32 bilhões de reais em negócios deixaram de ser efetivados por causa da greve. Como a tributação incide sobre fatos econômicos e financeiros, então nós já podemos afirmar que hoje mais de 5 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres da União, Estados e municípios por causa da greve. O senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas toda tributação exige um fato gerador. E o fato gerador é esta concretização de negócios aos quais o senhor se refere. Exatamente. O tributo ele tem que ter um fato gerador, ou seja, um fato econômico ou financeiro sobre o qual incide a tributação. Então, são operações de compra, de venda, de transferência de recursos, transferência de propriedade, enfim, empréstimos bancários e assim por diante. Então, quando esses negócios deixam de ser realizados, consequentemente, também não há incidência do tributo e, consequentemente, há uma perda de arrecadação. Esta perda de arrecadação seria da ordem de que valor? O senhor tem estimativas, tem valores concretos para nos citar? Isso. Hoje já atinge próximo de 5 bilhões de reais e o crescimento a partir de hoje é de mais de 1 bilhão de reais por dia. Então, são efeitos nefastos, tanto para o país quanto para a própria arrecadação de União, Estados e municípios. Como é que se estabelecem esses valores? Como é que o senhor chega à conclusão desses valores? Bom, a economia brasileira, ela está dividida entre negócios realizados por pessoas jurídicas e negócios realizados por pessoas físicas. As pessoas físicas, elas pagam tributo sobre os seus rendimentos, sobre os produtos, ou melhor, bens e serviços que consomem e sobre o seu patrimônio. As empresas pagam tributo sobre o seu faturamento, sobre a sua folha de pagamento, sobre as suas operações financeiras, somente alguns exemplos. Então, quando esses negócios deixam de ser realizados, cada ramo de atividade tem um peso na arrecadação. Então, os combustíveis, eles têm um peso muito grande na arrecadação. Cerca de 5% de toda a arrecadação tributária está calcada sobre os combustíveis. Nós temos as indústrias que são grandes arrecadadoras também de tributos, o comércio é um grande arrecadador, energia elétrica, telecomunicações. Então, para fazer esses cálculos, nós vemos o peso de cada um desses ramos de atividades em termos de arrecadação, e daí verificamos qual é a perda diária. Doutor Gilberto Luiz do Amaral, em que medida esse buraco, esta evasão de arrecadação afeta as contas públicas do país? Bom, aumenta o buraco que as contas públicas já estão. Nós vamos ter um déficit de mais de 150 bilhões de reais esse ano. Então, quando se tem uma queda de arrecadação, aumenta esse déficit porque as despesas não diminuem. Então, você tem uma perda de receita sem ter a diminuição da despesa. Então, o déficit aumenta. Quando os governos já deixaram de arrecadar 5 bilhões de reais em tributos, esse déficit vai aumentar. Isso não impacta só nos cofres públicos diretamente, porque impacta a inflação, impacta o menor crescimento do PIB, como também impacta o poder de compra dos salários. E o que o governo pode fazer para dar andamento aos projetos que estavam condicionados a esta
previsível a arrecadação. Digo previsível porque quem elabora orçamento trabalha, evidentemente, com a previsibilidade de arrecadação. Como manter os projetos, os programas elaborados pelo governo se a arrecadação deixa de corresponder à previsão inicial? Olha, o governo tem que contingenciar despesas. O que é contingenciar despesas? É deixar de realizar essas despesas e transferi-la para o ano seguinte. O que vai ocorrer com o governo federal e os governos estaduais e municipais se tiverem essa perda e não conseguirem fazer uma compensação? Terão que contingenciar essas despesas, ou seja, isso quer dizer que os serviços públicos que já estão tão deficientes, eles ficarão mais deficientes. Então, nós veremos a falta de medicamento nos postos de saúde, nós veremos a falta de materiais escolares nas escolas, nós veremos a falta de combustível para a polícia se locomover, etc. Então, é um efeito também muito grave para a economia. Perfeito. Doutor Gilberto Luiz do Amaral, para concluir a nossa entrevista, quais os setores da economia mais afetados com a paralisação dos caminhoneiros? Em primeiro lugar, o setor de transporte de cargas. Em segundo lugar, o agronegócio, seguido pelas indústrias. Esse que já tem um impacto hoje de quase 80% em média nas suas operações. E depois vem o comércio, porque o comércio ele também na dependência da produção e da circulação de bens e mercadorias. E depois, por último, os serviços que são afetados em menor escala. Perfeito. Doutor Gilberto Luiz do Amaral, foi um grande prazer para a Rádio Sputnik ouvi-lo no seu programa. Nós queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista. Desejamos todas as felicidades ao senhor e em breve queremos contar novamente com a sua participação. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Da mesma forma, advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral, presidente do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, comentando o que representou em termos de perdas financeiras para a Receita Federal, para a tributação nacional, o movimento de paralisação dos caminhoneiros iniciado na segunda-feira, 21 de maio, que neste início de semana ainda perdura em alguns estados.